Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Vinícius e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, né? Hoje de forma diferente, porque eu vou estar gravando essa aula para vocês, né? Não é a mesma coisa de uma aula presencial, mas nesse momento de pandemia, né? Temos que recorrer às novas ferramentas. Hoje a nossa aula será uma aula de ciências humanas e suas tecnologias, né, na disciplina de geografia, uma aula para o 6º ano do ensino fundamental da unidade escolar Clodomir Cardoso, certo? Os principais movimentos do planeta Terra e sua relação com os fenômenos do dia e da noite e das estações do ano, certo? Você já observou uma fotografia do planeta Terra? Aí está a fotografia do nosso planeta, não é? É claro que não é bem assim que o nosso planeta aparenta, é uma reprodução gráfica, certo? Porque na verdade ele é mais encoberto de nuvens, entendeu? Não dá para ver tanto esse desenho dos continentes por essa cobertura das nuvens, certo? Mas aí dá para a gente ter uma noção referente ao formato, que é o formato arredondado. Ele é um pouco achatado nos polos, certo? Aí na imagem não dá para observar bem, mas o planeta é um pouco achatado nos polos, né? No polo sul e no polo norte ele tem um pouco dessa achatadura, mas numa visão geral o planeta ele tem esse formato arredondado. O que temos na fotografia é o resultado da posição da Terra em relação ao Sol, que é fonte natural da luz do planeta, certo? Na verdade, nós só conseguimos enxergar alguma coisa graças à luz, né? A luz é que faz esse efeito nas nossas córneas, né? Nas nossos olhos, a gente consegue enxergar. A gente consegue enxergar as cores e a gente consegue enxergar o ambiente. O Sol ele tem um papel fundamental na geração de energia do nosso planeta, né? Não é só para a gente enxergar as coisas, mas ele gera muita energia. As plantas dependem do Sol, né? E por consequência nós dependemos das plantas, os animais dependem das plantas. Existe todo um ciclo biológico, né, que vai depender desse processo da luz do Sol, né? As plantas fazem a fotossíntese, que elas sintetizam a luz do Sol e transformam essa luz do Sol em energia física, que é a luz do Sol, em energia química, né? Isso aí é um processo que é muito abordado na ciências, né? Na disciplina de ciências, mas que a geografia também ela faz essa alusão referente à luz do Sol. A parte iluminada pelo Sol não é sempre a mesma, pois a Terra realiza movimentos no espaço. São movimentos da Terra que mudam a área e recebe a luz ou calor do Sol da superfície terrestre. Então, na imagem aí, a gente dá para observar que o movimento da Terra, né, no decorrer do dia, né, ele vai fazer alterações na questão da luz e da sombra, né? Onde está sombreado significa que o planeta está à noite, né? E onde está iluminado significa, né, que é onde acontece a luz do dia, certo? Então esse movimento é fundamental para que as plantas recebam uma quantidade adequada de luz solar, né? As plantas se adaptarão ao planeta, né? Não é o planeta que se adaptou à planta, mas isso aí é fundamental para que a Terra seja o único planeta do nosso sistema solar que tenha vida, né? O Sol essa movimentação é fundamental, tanto na questão do dia e da noite, quanto no movimento mais amplo que a gente vai ver logo a seguir. O movimento o movimento perceptível realizado pela Terra acontece ao redor do seu próprio eixo.
o seu próprio eixo imaginário. Trata-se do movimento de rotação. O movimento de rotação é quando a Terra ela gira em torno de si mesma. Ela está girando em torno de si mesma. E esse eixo imaginário, né, levando em relação aos polos, é o eixo pelo qual a Terra ela vai executar esse movimento. Hoje, a gente sabe que esse movimento ele não é perfeito, né? A Terra ela não gira perfeitinha, né, como está mostrando aí. O movimento é meio elíptico, entendeu? Ele gira, ele não gira perfeitamente em volta do seu eixo, mas é mais ou menos como se ele girasse dessa forma, né, em volta desse eixo imaginário. O movimento de rotação dura aproximadamente 24 horas. Durante a sua realização, uma parte do planeta recebe a luz solar diretamente e a outra fica escura, dando origem aos dias e às noites, certo? Isso aí é lógico, né? O movimento de rotação ele vai se completar após as 24 horas. Ele vai fazer esse ciclo completo do movimento de rotação, que é quanto um dia dura. Um dia dura 24 horas, que é quando esse ciclo de rotação ele termina, né? Ele termina de ser feito. No espaço de tempo de 23 horas e 56 minutos e 4 segundos, a Terra dá uma volta completa ao redor do seu eixo, formando a duração de um dia. Então, como eu falei, da questão das 24 horas, né? A Terra ela não vai seguir o relógio certinho, ela vai ter essa modificação. Não são 24 horas, na verdade, a gente arredonda para 24 horas até por uma questão de cálculo, né? Já imaginou como seria você calcular os dias se você tivesse que levar em consideração as 23 horas, 56 minutos e 4 segundos? Seria muito difícil, né? Então, para melhorar, né, para arredondar o cálculo, é feito como se fosse 24 horas, né? Apesar de não ser 24 horas completo. No desenho gráfico aí, nós temos o Polo Norte, né, e o Polo Sul e o Equador, que é a principal linha divisória do mundo, né? O Equador divide o planeta Terra no meio, certo? E aí em cima nós temos o Polo Norte e o Polo Sul. Na verdade, essa questão de em cima e embaixo a gente usa mais por uma questão didática, né? Uma questão de aprendizagem. Mas no espaço não existe isso de em cima e embaixo, né? Não tem essa questão de em cima e embaixo porque isso não existe. No espaço ele é tridimensional, né? Não existe essa relação de em cima e embaixo. Se o planeta fosse invertido, para nós não ia fazer a menor diferença, porque isso não é relevante por uma questão espacial, né? O movimento de translação é chamado de translação, o movimento da Terra ao redor do Sol em uma volta elíptica que dura 365 dias e 6 horas. E por isso que de 4 em 4 anos temos o ano bissexto com 366 dias. O ano bissexto ele vem para compensar essa diferença de 6 horas, né? Que o calendário ele não leva em conta, certo? Ele não leva em conta essas 6 horas. Então, de 4 em 4 anos, se você somar 6 mais 6 dá 12, né? 12 mais 12 dá 24, que vai dar um dia. Então, de 4 em 4 anos, o calendário ele é acrescido um dia, né? Um dia que vai ser... nós vamos ter 366 dias a cada 4 anos. Nós vamos ter isso. Em relação ao movimento que a Terra faz em volta do Sol, ele realmente é elíptico. Ele não é bem arredondadinho, né? Como nos antigos modelos que mostravam dessa forma. Ele é um movimento bem amplo, né? Ele é um movimento de rotação ampla. Ele se aproxima do Sol em um certo período e depois ele vai se afastar do Sol em outro período, né? E isso é que vai criar as estações do ano, né? Como o verão, o inverno, né? A primavera,
né? Ele vai criar também um fenômeno chamado de solstício, né? O solstício, ele é um fenômeno pelo qual você tem como graduar a luz em diferentes épocas do ano, né? Em diferentes épocas do ano nós vamos receber mais luz. A curvatura da luz, ela vai ser diferente dependendo da época do ano, certo? Isso a gente chama de solstício. Aí nós estamos vendo o movimento que a Terra vai fazer, está fazendo em volta do Sol. Certo. Durante a realização do movimento de translação, que é o movimento da Terra em volta do Sol, aprendam isso. O movimento de rotação é o movimento da Terra em volta de si mesmo. O movimento de translação, né, é o movimento que a Terra faz em volta do Sol, né? É onde de fato a Terra ela vai se mover no espaço, né? É o movimento de translação. No movimento de rotação ela não vai se mover no espaço, ela está se movendo em volta disso mesmo. Muito embora esses dois movimentos eles são combinados, a Terra nunca para de girar e ela nunca para de translar, né? De viajar no universo. A palavra translação significa movimento, né? Significa que a Terra está em movimento em relação ao Sol, certo? A Terra movimenta-se a uma velocidade aproximada de 30 km por segundo, né? Então nós agora estamos dando uma volta no espaço aí a aproximadamente 30 km por segundo, uma velocidade absurda. Nós não sentimos porque é o mesmo efeito do ônibus, né? Quando você está dentro do ônibus, o ônibus está em alta velocidade, os vidros estão todos fechados, você não consegue perceber se o veículo está realmente... Não consegue distinguir, dizer qual velocidade o veículo está, porque você está dentro, né? Você está fechado ali dentro, você não tem como perceber essa diferença. As estações do ano são determinadas pela maneira e pela intensidade com que os raios solares atingem a Terra em seu movimento de translação. Aqui nós temos um exemplo de como os raios do Sol atingem no mês de março, né, no mês de dezembro, no mês de setembro, no mês de junho, né, que isso aí vai formar a questão das estações, certo? Vai formar a questão das estações do ano, beleza? Olha, aí está mostrando como é esse movimento, certo? E como os raios do Sol vão atingir nesses determinados meses, né? Nessas determinadas épocas do ano. O solstício, né? Como eu falei no início, e os equinócios, né? Mas o que são esses solstícios? O que são esses equinócios? São as datas que marcam o início das estações do ano. Essas datas foram estabelecidas de acordo com a incidência dos raios solares sobre o globo terrestre. Vamos ver aqui. Aqui marca, né, o início. O equinócio, 21 de março. O solstício, 21 de junho. O solstício, 21 de dezembro. O equinócio, dia 3 de setembro. Eles, se vocês prestarem atenção, nesse modelo, eles são opostos, certo? Os equinócios, eles estão em direções cruzadas, né? Em direções opostas ao seu equivalente, no caso. Para sabermos onde e com que intensidade os raios solares incidem na superfície terrestre, usamos a linha do Equador como ponto de referência. Quando eu estudava no ensino fundamental, eu sempre aprendi que a linha do Equador ela era bem retinha, dividia o planeta bem no meio. Mas como nós sabemos que o eixo da Terra ele é levemente inclinado, a linha do Equador ela também ela tem esse desenho levemente inclinado também. Ela tem que acompanhar, né, o eixo imaginário da Terra, que nós sabemos que fica nos polos, né? Polo Norte e Polo Sul. Certo? Vai traçar essa linha
que divide a Terra ao meio. Aí está mostrando a incidência dos raios solares, né, numa determinada época do ano. Aí está mostrando no mês de dezembro, né. Com o passar do tempo, isso aí vai mudando, né? Passando os meses, essa incidência ela vai mudando em relação à época do ano. A primavera. A primavera inicia-se após o inverno. Aproximadamente no dia 20 de março, o hemisfério norte e de 23 de setembro no hemisfério sul. Então, no dia 20 de março ele inicia no hemisfério norte e no dia 23 de setembro ele vai se iniciar no hemisfério sul, né? O hemisfério sul é o hemisfério onde a gente está, né? Nós estamos mais ao sul, apesar de que a gente está quase no meio do planeta, né? Na linha do Equador. Então, isso aí pode ter alguma modificação também. A primavera. A principal característica da primavera é o reflorescimento da flora e da fauna terrestre. Em países que são muito frios, logo após o inverno, né, quando começa a acontecer o degelo, né, começa a ter esse processo de degelo, as flores elas florescem, né, por terem sido congeladas, né, as plantas terem sido congeladas durante o período do inverno. Aqui nós não sentimos bem esse fenômeno porque nós somos um país tropical, a gente tem sol o ano todo. Então as flores aqui vão florescer uma boa parte da época do ano, entendeu? A gente não sofre muito com essa diferença porque nós estamos no meio do planeta praticamente, nós estamos na linha do Equador, nós maranhenses principalmente, né? A linha do Equador passa rente ao nosso estado. Verão. O verão inicia-se após a primavera, aproximadamente no dia 21 de junho no hemisfério norte e 21 de dezembro no hemisfério sul. O verão. O verão caracteriza por apresentar elevadas temperaturas por ter os dias mais longos. Aqui no Brasil, em determinadas regiões, no verão é onde acontecem os períodos de seca, certo? Por ser um período mais quente, né, e ter uma incidência menor na quantidade de chuvas. O outono. O outono inicia-se após o verão, aproximadamente no dia 23 de setembro no hemisfério norte e 23 de março no hemisfério sul. O outono ele é conhecido também quando as árvores elas vão perder as folhas, né, para poder se preparar para o inverno, certo? Ela vai ter o processo de desfoliação, né, ela vai se livrar das suas folhas para poder resistir melhor às baixas temperaturas do inverno. O outono. Durante o outono, aqui já foi mais ou menos o que eu falei do processo de desfoliação. Vou passar. O inverno inicia-se após o outono, aproximadamente no dia 21 de dezembro no hemisfério norte e 21 de junho no hemisfério sul. O inverno nós já sabemos, aqui como nós estamos próximo da linha do Equador, o que vai acontecer no inverno? Só chuva, né? Mas em países que ficam mais ao norte e mais ao sul, o que vai acontecer? Vai nevar, como vocês estão vendo na imagem aí, né? Vai cair os floquinhos de neve, vai se acumular no solo, né? Acontece um aumento, uma diminuição muito grande da temperatura nessas regiões também, né? De aproximadamente 21 graus, vai cair aí para menos 5, menos 10 graus, né? Que é muito mais gelado do que certas geladeiras que a gente tem em casa. Inverno. Caracterizado pelas baixas temperaturas, o que eu já falei, certo? E pode chegar até o 0 grau, né? Como eu já tinha dito, a temperaturas abaixo de zero. Nas regiões do sul do estado, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esse fenômeno pode acontecer, né? Pode cair neve, né? Nesses estados que eu acabei de falar, pode ter esse processo.
Apesar de que mesmo assim é meio que raro acontecer isso, né? Cair neve nesses estados. Quando cai, passa até na TV, né? Porque não é um fenômeno muito... Esfria muito, mas não chega a cair neve, não. Né? O fenômeno ainda é meio que raro. Certo? Essas questões aqui eu vou deixar junto com a apostila, né? Lá no Google Classroom, vocês vão responder no caderno, perguntas e respostas, e vocês vão me tirar uma foto lá pelo Google Classroom e me mandar, tá bom? Aqui está outra pergunta, certo? São só perguntinhas fáceis, vocês não vão ter muita dificuldade não, certo? Ó, aqui está a biografia, da onde eu fiz as pesquisas. Aqui está a tabela da imagem, onde vocês poderão encontrar as imagens também, certo? Essa foi a nossa aula, pessoal. Muito obrigado pela atenção, certo? Responda as atividades, olhem as atividades no Google Classroom. Não deixe de responder nenhuma, porque essas atividades contam ponto e vão ajudar muito vocês, para vocês recuperarem, né, posteriormente os dias letivos, né, que nós sabemos que nós estamos bem atrasados na questão dos dias letivos, tá bom? Valeu, tchau!